Caros amigos, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Eu sou Felipe Sancafortes, estou hoje aqui com meus dois grandes amigos, Carlos Renato Cunha e Bruno Montenegro Sacani. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Tudo bem, Felipe. É um prazer estar aqui com você, com o Bruno e com os nossos ouvintes. Boa noite, Felipe. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos estão ouvindo no dia de hoje. Prazer participar de mais um episódio do nosso podcast. Esse episódio hoje acho que vai dar o que falar, viu? Esse acho que vai pegar audiência, porque esse tema que a gente escolheu aqui é bastante espinhoso, tem bastante gente conversando sobre ele, muitas opiniões divergentes, acho que poucas conclusões ainda, porque não temos ainda os votos dos ministros, né? É um tema que está aí na boca do povo, né? Mas antes, vamos àqueles anúncios de praxe, né? Convido a todos a participarem das nossas redes sociais, né? O podcast Tributário ao Pé do Ouvido está no Instagram, está no LinkedIn, está no Twitter. Nós, todos os membros, também estamos em todas as redes, né? Basta nos procurar que estamos lá à disposição de vocês. E também nosso e-mail, contato@tributarioaopédoouvido.com.br, onde a gente gosta de receber críticas, sugestões, perguntas, qualquer tipo de engajamento, qualquer tipo de comunicação, a gente fica aí à completa disposição de vocês para isso, né? Acho que o legal desse trabalho é isso, é quando tem esse feedback do público, quando tem essa participação. Então fiquem à vontade para participar com a gente, estão todos convidados. Bom, pessoal, vamos lá, né? Começar esse nosso tema aqui. E se por um acaso você está aí na sua casa esperando o carnaval passar para começar a se engajar aí em 2023 nas questões tributárias, a gente tem um tema bem legal aqui, né? Agora, bem no começo do ano, né, o STF ele julgou dois recursos extraordinários, o 949-297 e o 955-227, né? Temas 881 e 885 de repercussão geral. Onde, né, o que estava em discussão ali são os efeitos de uma nova decisão, de um novo precedente do STF, de um novo entendimento do STF, tanto em controle concentrado de constitucionalidade ou no controle incidental de constitucionalidade, o efeito que esse entendimento do STF provoca sobre a coisa julgada individual que é contrária a esse entendimento do STJ. Exemplificando, eu, empresa, entrei com uma ação tributária qualquer, ganhei, o Poder Judiciário declarou inconstitucional o tributo e me desonerou de fazer o recolhimento. Inclusive, esse é o background, né? Várias empresas, lá nos anos 90, entraram com ações judiciais discutindo a inconstitucionalidade da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e algumas conseguiram trânsito em julgado favorável. E posteriormente, veio o STF, aqui em controle difuso de constitucionalidade, em repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade daquela contribuição. Então aí instaurava esse conflito de normas, vamos dizer assim. De um lado, a coisa julgada individual, protegendo o contribuinte contra aquela tributação, e do outro, um novo precedente do STF, pode ser em controle difuso, pode ser em controle concentrado, mas com um efeito vinculante àquela decisão, certo? E é contrária, que desdiz aquela coisa em julgado individual. E aí os ministros decidiram qual é o efeito desse novo precedente do STF sobre as coisas julgadas individuais. E eles fixaram duas teses. A primeira tese diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. As decisões do STF, em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas de trato sucessivo. Ou seja, se foi uma decisão, um precedente do STF, hoje já acho que não tem nem mais como, né, ter esse tipo de decisão, mas enfim, um precedente firmado, né, em controle difuso de constitucionalidade fora do regime de repercussão geral, não provoca nenhum impacto nas coisas julgadas individuais. Já a tese 2, que é todo o centro da controvérsia, né? Já as decisões proferidas em ação direta ou em série de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Tá? Só um parênteses aqui que eu acabei não dizendo, tá? A
primeira tese deixa claro que a gente está conversando aqui nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. E não é aquela decisão, você foi lá, por exemplo, receber um auto de infração, discutiu, ganhou, e depois, porventura, vem o STF e fala que é constitucional aquela tributação. Não, tá? São nessas relações continuadas, nessas relações mês a mês, nessas relações que se perduram. E aqui, pela segunda tese, como foi lido, um novo precedente da STF em matéria vinculante faz cessar de imediato os efeitos da coisa julgada individual em sentido contrário. Bom, meus caros, eu já vou começar ao contrário, né? Essa decisão, no meu ponto de vista, tem uma grande coerência com o sistema, né? Mas não deixa, para mim, foi um pouco surpreendente em alguns pontos. E vocês, vamos ouvir vocês primeiro. O que vocês acham disso daí? Felipe, eu acho o seguinte: como você disse, ela guarda coerência com o sistema que foi sendo construído a partir dos anos 90, no nosso controle de constitucionalidade. Isso não quer dizer que ela não tenha problemas ou não traga reflexões que a gente tenha que problematizar. Não vamos esgotar aqui, eu acho que são vários níveis de debate. Eu acho que o primeiro nível são duas teses diferentes, uma trata de ADI, a outra trata de repercussão geral. E aqui a gente tem já uma questão que eu era bastante refratário antigamente, inclusive com artigos a respeito do tema, no sentido dessa abstrativização do julgamento de recursos extraordinários individuais e da desconsideração da previsão do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, que prevê a necessidade de resolução do Senado Federal para dar efeito erga omnes a julgamento do Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário no controle difuso, né? Aí surgiu a sistemática da repercussão geral e o que a gente tem visto, esse é o primeiro fenômeno, é cada vez mais a aproximação entre o controle concentrado e o controle difuso, né, nos seus efeitos. Sempre tendo em vista ali uma supremacia da Constituição Federal interpretada, mediada pela interpretação do Supremo Tribunal Federal. Então esse é um primeiro aspecto. Isso foi sendo construído desde 88, notadamente a partir dos anos 2000. Tanto é que o Supremo já há muito tempo decide que aquela previsão do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, ela simplesmente serve para cientificação, publicização, mas não afeta a vinculação ou os efeitos erga omnes das decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo em controle difuso. Um segundo fenômeno que a gente tem que refletir, isso não é de agora, não é uma novidade dessa decisão do Supremo, é a questão da relativização da coisa julgada, que não é um problema no direito tributário, é um problema em geral da coisa julgada, ela vem sendo relativizada ou temperada ou mediada há muito tempo, em todo o aspecto do direito processual civil. E agora a gente tem esses casos julgados em relação à matéria tributária, nas relações, como você mesmo recordou muito bem, de trato sucessivo. Ninguém está falando aqui que vai haver o corte, e não foi isso que decidiu o Supremo, o corte dos efeitos da coisa julgada, ex tunc, nada disso. O que se disse foi, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, com efeitos vinculantes, erga omnes, no caso de repercussão geral não era de vinculante de administração, né, mas com efeito erga omnes, tendo em vista a supremacia da Constituição Federal, a partir desse momento, os efeitos da coisa julgada não se aplicam para os fatos geradores ocorridos nesse recorte temporal. E o Supremo, tendo aí homenageado a segurança jurídica, ainda colocou como requisitos para esse corte o atendimento à anterioridade, né, nonagesimal e anterioridade anual, conforme aplicável a cada tributo. Então nós temos esses dois fenômenos, relativização da coisa julgada e essa cada vez maior aproximação entre o controle difuso e concentrado de controle de constitucionalidade, que não é algo novo. Eu acho que eles se encontraram nesses julgados do Supremo. Nós temos um terceiro aspecto que eu acho que a gente precisa conversar, que é realmente os efeitos que uma coisa julgada que favoreça um contribuinte causa à livre concorrência, que foi o fundamento também dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal nesses casos. E os efeitos danosos isso causaria na concorrência entre as empresas, né? A gente sabe, infelizmente, muitas vezes, que bom que o contribuinte conseguiu a coisa julgada, né, individual favorável, que bom para o advogado dele, que bom para ele, mas isso pode causar distorções econômicas, quando a gente tem toda uma sistemática de igualdade por meio da repercussão geral e da ADI, né? Então, a gente tem ali uma questão de quebra de isonomia e quebra da livre concorrência. Um quarto aspecto que eu acho que a gente tem que refletir, óbvio, a coisa julgada já não é mais a mesma. Eu vejo uma certa histeria nas redes sociais quanto a esse julgado, ele não me surpreendeu, e não porque o Supremo decide a favor do fisco, porque aqui também teve pontos em que ele deixou claro que isso é aplicável dos dois lados, né, para o fisco e para o contribuinte. Agora, como fica uma coisa julgada?
Porque a coisa julgada está sendo respeitada com um corte em relação aos tratos sucessivos futuros. Agora, como fica a segurança jurídica sob o aspecto da proteção à confiança legítima do contribuinte? Porque qual que é o problema que eu vejo aqui? Esse é um ponto que eu quero trazer para o debate. Saiu a decisão do Supremo em repercussão geral. Automaticamente, respeitada a anterioridade, né, nonagesimal anual, o contribuinte tem que passar a recolher o tributo, sem ter sido de alguma forma cientificado disso, de forma inequívoca. Então, além disso, nós estamos igualando as decisões do Supremo publicadas à presunção de conhecimento da lei para todos. Então, os contadores das empresas ou o contribuinte pessoa física vai ter que já estar ciente. Imagine, né? Um leigo tem que estar ciente que ele tem que passar a recolher o tributo, passado o prazo. Então, isso é algo que me preocupa um pouco. Talvez, ao invés do recorte automático, não seria o caso de, pelo menos, uma cientificação nos processos, uma cientificação administrativa. Está faltando, me parece, fechar o ciclo dessa segurança jurídica no caso concreto. Mas eu quero deixar claro que no mérito, em vista do contexto atual do nosso controle de constitucionalidade, a decisão não me surpreende. Eu não entendo a histeria que foi feita em relação a esse tema. Eu até concordaria com esse julgado. Eu tenho preocupações em relação à segurança jurídica no caso concreto. A histeria, sabe por que eu acho que isso gerou? E aí, pitaco pessoalmente meu. Por causa do caso concreto específico. Porque como pegou um caso de CSLL, que a decisão em repercussão geral veio lá de 2007, né? Ou seja, vamos ver se a minha matemática tá boa, 16 anos, é isso? Há 16 anos atrás, isso provocou um gap, né? E sem ter sido modulada essa decisão agora da coisa julgada, isso criou um gap de 16 anos que realmente parece que tá jogando ladeira abaixo toda a coisa julgada. Só que, no meu ponto de vista, eu até fiz uma pesquisa de quantos casos poderiam surgir esse mesmo problema, né? E qual foi o parâmetro que eu usei? Em quantas teses tributárias tínhamos decisões favoráveis, uma relativa pacificação jurisprudencial, que aí depois veio o STF, julgou em sentido contrário, nesse espaço de tempo entre a repercussão geral, que é de 2005, e hoje. Salvo engano, não são 5 teses tributárias, são pouquíssimas, né? Que foi creche de IPI, isenção alíquota zero, INCRA, COFINS, sociedade civil, em certa medida IPI na revenda de produto importado e essa da contribuição social. São pouquíssimas as teses. Essa do IPI... Mas essas são as grandes teses, né? Porque a gente pode ter pequenas teses em que os tribunais de justiça ou TRFs decidam favoravelmente ao contribuinte e futuramente vem o entendimento do Supremo a respeito do tema. Eu estou lembrando aqui aquele caso que eu comentei aqui em background. Lembra do ISS sobre cartórios? Sim. Porque a jurisprudência era favorável, não dos tribunais superiores, nada disso, mas era amplamente favorável, ainda que com uma certa divergência, nos tribunais de justiça, né? E depois veio uma decisão em ADI do Supremo Tribunal Federal no sentido contrário, desfavorável aos cartórios. Então pode, né? A gente pode ter outras teses pontuais, sim, mas concordo com você que acho que as grandes teses seriam essas, né? Então esse acho que é o problema. Como pegou uma tese que tem, que foi muito tempo essa discussão no Poder Judiciário, se causou essa impressão, e tem uma confusão muito grande, que eu tenho reparado também, entre modular o efeito do precedente do tributo em si e modular o efeito dessa sentença da coisa julgada, dessa decisão da coisa julgada. Então isso, como tem esse grande tempo entre uma coisa e outra, então tem essa histeria, né, que acabou a coisa julgada e tal. Mas se aplicando daqui para frente, nem você bem disse, né, tem uma série de princípios que têm que ser respeitados. A gente não sabe ainda certinho qual é a data que vai começar a aplicar, né, como vai ser feita a divulgação disso daí. Não sei se o acórdão vai responder todas essas questões, mas na prática, essa decisão nova do Supremo, né, para os casos futuros, vai equivaler a uma mudança legislativa, não é? Que a gente pode, do nada, como a gente percebe que tem acontecido esse ano, você acorda, você abre lá teu e-mail, tem lá a notícia que veio uma lei tal, que mudou tal coisa, e passa a exigir um tributo, uma alíquota maior, um tributo novo, que a gente não tinha o conhecimento, né? Que foi justamente essa ideia por detrás, né, desse julgamento, né? A coisa julgada nas relações de trato continuado, ela se mantém enquanto você tem aquele mesmo substrato de fato e de direito. Mudou o fato, não é que você perde a coisa julgada, ela simplesmente não se aplica. Você para de se enquadrar naquela sua norma, né? Mudou o direito, aquela sua coisa julgada ela não se aplica, porque ela versa o direito A, não o novo direito B, né? Mas o que me chamou a atenção, e acho que isso vem bastante em conformidade à tua fala, dos efeitos que o Supremo tem dado às suas próprias decisões. Primeiro, realmente, o Supremo, ele deu, eu não acho que ele esteja errado,
mas eu não sei se é adequado ao ordenamento jurídico, porque ele deu um grande efeito vinculante aos seus precedentes proferidos no controle difuso de constitucionalidade que a própria lei não dá, né? Em que sentido? O novo CPC, no artigo 927, eu ainda chamo de novo CPC, é coisa de guarda velho, né, Carlos? Eu ainda falo novo Código Civil de 2002. Isso aí tá cringe, Felipe, não chama de novo CPC, não. O novo Código Civil de 2001 eu ainda chamo de novo Código Civil, mas enfim, vamos lá. O Código de Processo Civil, lá no artigo 927, ele dá um efeito vinculante processual a essas decisões do STF, né? Ele fala da decisão proferida em repercussão geral, ou no STJ recurso repetitivo, no IRDR, aquelas coisas todas, vinculam juízes e tribunais. Ponto. Isso é o que o Código de Processo fala. Aí depois, no âmbito federal, a gente tem a Lei 10.522, a gente já discutiu aqui um tempo atrás, né, que fala que se houver decisão em repercussão geral, decisão em recurso repetitivo, no qual a Procuradoria já jogou a toalha, falou agora acabou a discussão, ela passa a ser vinculante também para a Receita Federal, né? Ou seja, não é um efeito automático da forma como o precedente na STF foi vinculado, que automaticamente ele vai vincular a administração pública. Automático só, né? Eu concordo com você. Só nos controles concentrados e na súmula vinculante, no controle difuso, não. Mas o STF, ele tem dado essa autoridade para essas decisões em caráter difuso que eu, sinceramente, não sei se tem, né? É que nem você falou, eles trouxeram questões processuais, trouxeram questões concorrenciais para trazer esse efeito, mas que acho que, a princípio, não teria, né? Isso é um ponto que eu não sei até que ponto o STF tem autoridade para fazer isso, né? Será que, bom, o que eles disseram que os precedentes dele criam novas normas jurídicas, né? Equivale a instituir, equivale a majorar um tributo, né? Ou seja, uma decisão do Supremo está tendo a mesma força de lei, né? Se só a lei pode criar e majorar tributo, então agora uma decisão do Supremo também, né? Não sei como que eles abordaram isso no acordo, mas são questões a se pensar, né? Que, sinceramente, eu acho que o acordo não vai responder. Pô, Felipe, é interessante, né, essa colocação que você colocou, né? Se o Supremo pode fazer isso ou não, mas enfim, né? Se ele falar que pode, quem vai acima dele falar que não pode, né? Então nós temos esse problema, né? Que no Brasil a Constituição não é aquilo que está escrito, é aquilo que o Supremo diz que ela é, né? Então a gente fica numa situação meio complicada nesse sentido, porque não temos muito o que fazer. Claro que esse acordo provavelmente vai ser atacado aí por embargo de declaração, ainda não houve o trânsito em julgado, e tem uma questão muito importante que eles vão tentar, né, reverter, que é a questão da modulação, porque realmente sem a modulação dessa decisão, eu acho que é aí que trouxe essa histeria e uma total falta de segurança jurídica, com a possibilidade do fisco cobrar de forma retroativa os tributos a partir das decisões lá atrás, né, de repercussão geral, como foi o caso da CSLL, que foi em 2007, muito embora, logicamente, você tem todo o prazo de decadência, mas pelo que eu li, já havia autos de infrações lavrados, principalmente contra grandes empresas, como a Samarco, de mineração, a Vale, inclusive a Vale, isso foi publicado nos jornais, ela, a partir de 2018, por conta própria, passou a recolher a CSLL, e ela tinha uma decisão transitada em julgado que dava o direito dela a não recolher, e ela, talvez já prevendo aí uma possibilidade, né, disso realmente ser revertido, ela passou a recolher, que imagina quanto que não é um recolhimento de uma Vale do Rio Doce, né, em relação a esse tributo. Mas eu acho que a histeria veio realmente dessa questão da modulação. E eu lendo até, uma pessoa comentou que na época o Pedro Malan falava, né, que no Brasil nem o passado é certo, né, então nada mais atual do que isso, porque realmente você fica numa situação, o contribuinte fica numa situação complicada. Ele tem uma decisão transitada em julgado, dá o direito de não recolher aquele tributo e de repente ele passa a ter que recolher daqui para frente, o passado também. Então eu acho que a modulação, no mínimo, né, teria que ser feita aí no caso para trazer uma maior segurança jurídica. E a questão também que essa decisão trouxe, eu acho que aí de inovação, é a questão da quebra automática da coisa julgada, porque antes se exigia a ação rescisória, né? Então você não havia possibilidade do fisco já passar a autuar imediatamente sem uma ação rescisória. Quer dizer, aquela decisão transitada em julgado, ela valeria até que fosse rescindida por uma decisão proferida em ação rescisória. Nós tínhamos ali a súmula 343 do STF e depois houve um julgamento em repercussão geral também que firmou o tema 136 da repercussão geral, onde ele dizia que não cabia ação rescisória se o julgado estivesse em harmonia com o entendimento firmado pelo plenário do Supremo na época que foi proferido o acórdão, né, o acórdão rescindendo, ainda que houvesse posterior superação do precedente. Então, me parece que a coisa julgada estava mais protegida no Supremo. Em alguns casos eles aceitavam,
né? Mas se a decisão que estava se tentando rescindir tivesse fundada numa posição do Supremo na época favorável ao contribuinte, nem a ação rescisória poderia rescindir aquela decisão. Então, acho que aí houve realmente uma mudança nesse paradigma da coisa julgada. Então, o Bruno, não sei se o Felipe concorda ou não, eu acho que o debate sempre foi outro, porque tem ação revisional ou pedido revisional, tendo em vista a modificação da situação fática ou jurídica. Então, assim, o que eu tenho dúvida não é sobre se precisaria de ação rescisória, porque eu acho que em relação ao futuro, depois da decisão do Supremo, não é caso de rescisória. E assim, nunca me pareceu que seria o caso de rescisória. Agora, seria o caso de um pedido de revisão da coisa julgada na ação, ou de uma ação revisional da coisa julgada, que não equivale a uma ação rescisória, para declarar que houve a modificação do status jurídico, que é previsto pelo CPC nas relações de trato continuado. Eu acho que esse que é o ponto. Então, eu acho que assim, a mudança de paradigma não é porque não se exige rescisória nesse caso, que a rescisória continua necessária se eu quiser mexer com o passado. E aqui eu vou fazer uma parte. Faz tempo, tá, que o Supremo Tribunal Federal tem decidido que quando é matéria constitucional, eventual divergência jurisprudencial não é aplicável para impedir a ação rescisória. Isso já é coisa de 15 anos, salvo engano. É coisa tendo em vista a supremacia constitucional. Mas assim, de qualquer maneira, o fato de você não ter pelo menos o pedido de revisão e a cientificação do contribuinte é algo que eu entendo do ponto de vista prático, porque seria inviável fazer isso em milhares de ações judiciais, eventualmente. E se não fosse feito por impossibilidade, aí a desigualdade entre os contribuintes permaneceria, né? E em tese haveria uma lesão à aplicação igualitária da norma constitucional, mas eu não sei se o problema seria a ação rescisória em si, não sei como que o Felipe vê isso. Então, eu tenho essa outra dúvida também da aplicabilidade no tempo dessa decisão do Supremo, porque eu sempre falei em sala de aula que para mim o novo Código de Processo tinha resolvido esse problema. Então até que eu sempre questionei, eu lembro quando a gente estava conversando, brigando escondidos nos nossos grupos quando começou esse julgamento, se tinha alguma referência, se era no novo código ou no código antigo, né? Porque no código antigo tinha aquela, que nem você falou, né, Carlos? Tinha aquela discussão. Admitia-se ação rescisória quando a sentença é contrária à lei. E aí vinha a discussão, mas e se essa interpretação da lei vem do Supremo Tribunal Federal, que é o contrário, mudança de jurisprudência, aceita ou não aceita uma ação rescisória? Veio o novo código, fala que não é mais contrariedade à lei, contrariedade à norma. Inclusive tem uma disposição expressa lá, né, na parte da rescisão, da ação rescisória, que fala, eu não me lembro exatamente os termos, mas que essa violação à norma pode sim vir decorrente de uma decisão, né, do Supremo Tribunal em um daqueles precedentes. Só que mais do que isso, né, a gente tem lá, tanto no procedimento do cumprimento de sentença, né, no normal, no cumprimento de sentença contra a fazenda pública, a gente tem um dispositivo lá que fala que um dos temas passíveis de ser impugnado é a inexigibilidade do título. E o CPC fala que se considera inexigível um título que é contrário ao precedente vinculante do STF. E ele ainda dá o procedimento, olha, se a tua coisa julgada, ela já nasceu contrária àquele precedente, é como se ela não existisse. Ela é de todo inaplicável. Ou, ao contrário, né? Se a sua coisa julgada se tornou inconstitucional por uma decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal, cabe rescisória no prazo de 2 anos. E tem essa disposição em 2 artigos diferentes, né? Que nem eu falei, um no cumprimento de sentença normal e outro no cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Então, para mim, a coisa já estava resolvida, né? Então, assim, lógico, inclusive, né, só continuando meu raciocínio aqui, eu sempre, não vou falar que eu advoguei, porque eu, como advogado, não falaria isso, né? Mas em aula, eu sempre tive para mim que esses dispositivos, eles se aplicavam também para a administração pública. Administrativamente, as fazendas poderiam desconsiderar um título executivo contrário a um precedente do STF pelo simples fato do próprio Código de Processo falar que ele se aplica subsidiariamente ao processo administrativo. Então, se no judicial, o próprio Poder Judiciário pode simplesmente desconsiderar uma sentença porque ela nasceu inconstitucional, administrativamente isso também poderia ser feito, aplicar esse mesmo princípio. Lógico, você tem uma coisa julgada, favorável, depois vem o entendimento do Supremo contrário, precisa ter rescisório, mas isso já acenderia ali um sinal de alerta no contribuinte, né? Então, eu sempre tive para mim que a coisa estava resolvida agora no novo Código de Processo Civil. Não sei como é que vai ficar isso daí. Porque então, mas são situações diferentes.
São situações diferentes, porque... Não, mas é que assim, eu vejo como diferentes. O que acontece? Esse precedente do Supremo não tem a ver com essa previsão da inexigibilidade do título para cumprimento de sentença. Tem a ver porque tem a ver com decisão tributária e coisa julgada, mas são situações diferentes. Porque sempre lida da seguinte forma: essa possibilidade de alegar a inexigibilidade do título se refere à parte condenatória da decisão, tá? Então aí o que diz o CPC? Se a coisa julgada da parte condenatória, ela contrariou a biovo, vou usar uma expressão, vou gastar meu latim aqui, desde o início ali, uma decisão vinculante, erga omnes do Supremo, ela é inexigível e acabou. Agora, se a decisão do Supremo é superveniente, tem que fazer a ação rescisória. O que a gente está falando aqui, o que foi decidido pelo Supremo é outra coisa, não tem a ver com os efeitos pedido declaratório em relação a exercícios e fatos geradores futuros. Eu concordo, mas é que eu nunca fiz essa dissociação, porque assim, eu nunca vi sentido em você, no direito tributário, via de regra, 90% dos casos, na mesma sentença você pede uma providência declaratória e uma providência condenatória, né? E eu nunca vi sentido em você poder desconsiderar o passado, mas manter o futuro. Eu não posso repetir, mas eu não preciso pagar, entendeu? Então, quando vem e fala que aquele título é inexigível, é o título, é tudo, né? Eu sempre vi dessa forma. Agora, realmente, se você traça essa dicotomia, não, a parte declaratória, ela se mantém incólume, realmente vem a decisão do Supremo agora, o CPC resolveu para trás, agora o STF resolveu para frente, né? Os casos concretos podem ser muito diferentes, né? Às vezes eu tenho condenação em repetição do indébito, mas eu não tenho prazo sucessivo. Eu não tenho prazo sucessivo. Aí é estritamente o passado, né? Então são situações processualmente diferentes com remédios processuais diferentes. Então vamos imaginar o seguinte: tem uma decisão numa ADI. A gente está falando de repercussão geral, que eu acho mais problemático, porque realmente você tem razão, né? Deram efeitos vinculantes que não existem na lei processual. Há casos de repercussão geral, efeitos vinculantes para a administração e para o contribuinte, mas vamos focar numa ADI, por exemplo. Tem uma decisão numa ADI. Uma coisa eu ganhei a ação que decidiu de forma contrária ao que foi decidido depois pela ADI, dizendo que era válido o tributo, constitucional o tributo. Vamos dizer que é trato sucessivo. O que o Supremo está dizendo? A partir da ADI, respeitada a anterioridade, eu tenho que voltar a pagar dali para frente para os fatos geradores futuros. Mas isso não muda que eu tenho título condenatório ali de repetição de indébito que eu tenho direito. Isso não é afetado. Isso não está cortado automaticamente com base nesse precedente agora que a gente está, nesses dois precedentes que a gente está mencionando. Agora, o que o fisco pode fazer em sede de cumprimento de sentença? Alegar a inexigibilidade do título. Mas a decisão do Supremo é posterior. Então a Fazenda vai ter que fazer uma ação rescisória para evitar que eu repita o indébito. Então são situações processualmente diferentes, eu acho. E olha que engraçado, né? Então realmente pode surgir essa decisão, né? Vamos supor, consegui ganhar o que o imposto de renda é inconstitucional. Depois vem o STF, né? Para de pagar, vem o STF, não, é constitucional. Então eu vou precisar pagar, mas ao mesmo tempo eu vou poder repetir meu indébito, ainda que o STF não tenha modulado essa decisão do imposto de renda, por exemplo. Então, precisa da rescisória. Exato, mas para que a gente veja que a coisa julgada, ela está respeitada. Ela se mantém. A discussão é outra. A discussão é o corte dos efeitos quando mudou a situação jurídica. E o que se tem agora, me parece claro, não só pela decisão do Supremo, o CPC já tinha trazido isso, como você mesmo mencionou, né? Ele fala de norma jurídica. A decisão do Supremo com efeitos erga omnes, ela é uma mudança do contexto jurídico. E ela equivale a uma mudança normativa legislativa, né? Então isso tem que ser considerado na hora que a gente vai pensar nos efeitos da coisa julgada. Pragmaticamente falando, me parece que esse é um ponto. Agora, o que vocês mencionaram sobre os problemas do caso concreto e tal, realmente perduram. Imagina o caso, né? A empresa não estava recolhendo e tal. Eu tenho só um porém aqui, né? Eu não quero ser antipático, eu sei que eu estou sendo impopular aqui com os ouvintes, meus queridos ouvintes, me desculpem, mas eu não vou dourar a pílula, porque assim, grandes empresas, a gente fala de grandes contribuintes e tal, eles têm assessoria contábil de qualidade, têm assessoria jurídica de qualidade, eu imagino, não é verdade? Desde 2011 tem um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional tratando desse tema, dizendo que o corte dos efeitos da coisa julgada é automático, quando nós temos decisão com erga omnes do Supremo. Isso está aprovado pelo ministro da Fazenda da época, tá? Então vejam, com todo respeito aos contribuintes, mas se eu fosse advogado desses contribuintes, sei lá, eu não teria nunca aconselhado eles a não recolher ou não depositar, porque é algo que era um risco que eles deveriam ter levado em consideração na hora de... mínimo provisionar, né?
então, deveria ter provisionar, no mínimo provisionar. Porque, veja, agora a gente está falando de outra questão, uma questão de compliance, né? Então, não dá para contar com que a gente vai ganhar e que isso é tranquilo. Já não era tranquilo, porque tem debate no mínimo desde 2011. E aí eu estou olhando aqui o parecer, só para esclarecer para o ouvinte, tá? Para vocês procurarem no Google, é o parecer 492/2011, tá? Que trata exatamente desse tema. O que acontece? Ele menciona vários julgados, não especificamente da questão tributária, mas vários julgados do Supremo em outras matérias de direito público, como servidores públicos, em que o Supremo entendeu exatamente nesse sentido do corte automático. Então, veja, apesar de ter decidido agora em relação à questão tributária, esse tipo de entendimento do Supremo já não é exatamente uma novidade, desde os anos 2000. Né? Então, eu não sei, eu no mínimo eu acharia bastante ousado não depositar, não provisionar, compreende? Eu acho algo complicado. Eu acho que foi nesse sentido que os ministros decidiram para não modular, porque a decisão é de 2007, a decisão com repercussão geral, fora as outras que não tinham repercussão geral, né? Fora as decisões anteriores que não tinham efeito erga omnes. Eu acho que tem um outro dispositivo também, né, que chancela essa decisão do Supremo, que é o artigo 146 do CTN. Vocês chegaram a pensar nele? Lá o artigo 146 fala o seguinte, né? A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto ao fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Então, lógico, aqui não é especificamente da questão do trânsito em julgado em si, mas eu acho que compatibiliza com essa decisão do Supremo de que, olha, a gente tem aqui uma nova norma, essa norma vinda agora de uma decisão judicial, ela vai provocar uma alteração, né, em critérios jurídicos que até então vinham a ser adotados, né? Então, consequentemente, a partir de agora, né, você passa a ser devedor desse tributo daqui para frente, né? Para trás está resguardado. Por quê? Porque a alteração jurídica aconteceu naquele momento. Até então, o contribuinte estava rechaçado, estava resguardado ali uma norma individual que dizia que ele precisava pagar aquele tributo, assentou ali critérios fáticos e jurídicos que posteriormente se perderam. Então, eu queria, assim, é o que eu falei no começo, eu acho que tem uma coerência grande, sim, né, nessa decisão que o Supremo deu. Está fechando o sistema, né? Então, eu acho que você tem razão, dá para fazer esse paralelismo. Eu só vejo um problema, mas esse é um problema que eu tenho com o lançamento por homologação em geral. Eu acho um problema sistêmico nosso, que o contribuinte seja, por exemplo, autuado pelo fisco de forma retroativa, ok, a decisão foi transitou em julgado há 3 anos, a gente está autuando você a partir do trânsito em julgado ali, da decisão do Supremo, tá? Favorável ao fisco. Não estou pegando o passado teu ali com a coisa julgada, mas a partir dessa mudança do status jurídico. Agora, além disso acontecer, dele ter que pagar o tributo, ele ser penalizado com multa, porque não fez o recolhimento. Cara, mas a multa, mas a partir de quando? Foi o que eu falei no começo, é que hoje, justamente por causa desse caso da CSLL eu vejo como um período de transição. Eu acho que sim, talvez, realmente, os contribuintes que estão sujeitos a essa, vamos dizer, entre aspas, retroatividade, que na verdade que está retroagindo é essa decisão atual do Supremo, porque tem repercussões gerais de 10, 15 anos atrás. Esse que é o problema. E essas pessoas, realmente, eu acho que, ou entre o que o Bruno falou, modula, né, essa decisão do Supremo, ou pelo menos desonera esse pessoal de multa, porque realmente eu acho que eles não ocorreram nenhum ilícito para ficar sujeito à multa, né? Então, mas sabe, eu concordo com você, não sei o que o Bruno pensa sobre esse ponto, eu tenho um acréscimo, mesmo daqui para frente, porque eu tô pensando no coitadinho, imagina uma questão de pessoa física, imposto de renda, imagina uma empresa pequena, que não tem assessoria grande, igual essas grandes empresas, é porque a gente tá olhando pelo macro ali, né, são grandes empresas, Vale do Rio Doce, imagina uma empresa coitadinha que não vai ter assessoria jurídica. Ponto da publicidade que você falou no começo, né? Exato. Cara, como que eu vou ser penalizado e multado com 75% de multa pelo valor? Eu tinha coisa julgada. Ô, Carlos, é que aí, por exemplo, vocês estão atribuindo essa decisão do Supremo uma força como se fosse de lei, realmente, como se fosse uma norma. Então, se você está equiparando ela a uma norma, é aquela questão que ninguém pode deixar de cumprir sob
sob a alegação de ignorância da norma, que é aquilo que você falou, até para justificar a não necessidade da coisa julgada, da ação rescisória, para os recolhimentos futuros, porque é de trato sucessivo, e aí houve uma alteração no Estado de Direito, né, com base naquele artigo do CPC que fala das relações continuadas, né, que poderia pedir uma revisão da decisão transitada e julgada se houver mudança no Estado de fato ou de direito. Agora, essa mudança no Estado de Direito, eu entendo que seria uma nova legislação que altere a legislação com relação à qual aquela sentença foi proferida. Agora, nós estamos tendo uma mudança de jurisprudência, mas se você está dando essa alteração de jurisprudência força de lei, então me parece que também não teria lógica você exigir qualquer outro tipo de notificação para o contribuinte, alguma coisa assim. Ele já teria que estar ciente disso, né? Enfim. Não sou eu que estou dando é o Supremo que está dando, ou o sistema. O que eu quero dizer é o seguinte, tá? A gente está interpretando e brincando com essas ideias. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo no caso de lançamento, porque veja bem, a multa retroativa, 75%. Nos casos de mudança de interpretação, eu não estou nem falando, veja bem, o contribuinte de boa-fé, esqueça a história do que a gente está discutindo aqui. O contribuinte de boa-fé, a lei exige que ele apure o tributo no lançamento por homologação, que ele faça o pagamento adiantado, entre aspas, né? Não vou nem discutir a natureza do lançamento por homologação. Tá. Veja, se o contribuinte de boa-fé, pega aquele emaranhado normativo, interpreta, calcula o tributo com base no que ele entendeu e paga, já acho um absurdo que haja uma autuação depois de 5 anos, retroativa, ok, devia tributo, fisco, beleza, mas com multa? Não estou nem falando de má fé no sentido de levar a multa qualificada. Ou, se eu tenho possibilidade de 2 interpretações razoáveis e eu optei por uma, sendo minha obrigação de interpretar, não tem nenhum ato declaratório, não tem um parecer, não tem consulta, não tem nada dizendo como que é. Você vai me autuar multando de forma retroativa, eu já acho um absurdo. Eu estou aplicando esse mesmo raciocínio que eu já acho um absurdo. E não sou só eu, né? Lógico, tem gente com capacidade jurídica de verdade aí que trata sobre isso. Eurico de Santi fala sobre essa maldição do lançamento por homologação, essa penalização retroativa, que é quase, entre aspas, um crime de hermenêutica. Não é crime, né? Mas assim, eu sou uma penalização de hermenêutica razoável. Eu estou dando esse mesmo sentido a essa situação, tendo em vista a proteção da confiança legítima. Então, mesmo que eu concorde que corte os efeitos, e mesmo que a gente dê a decisão do Supremo essa configuração de mudança de norma jurídica, ela não é lei. Ela é um outro tipo de norma jurídica. Compreende? Então, assim, como que a proteção da confiança legítima do contribuinte está assegurada? Né? Eu falo que teria que ter ação rescisória. Aí sim você estaria dando essa guarida, né, para o contribuinte. Não, mas a ação rescisória só vai ser rescindida por meio de ação rescisória, onde ele vai ser notificado, vai ser citado. Mas é que a ação rescisória já não era prevista para isso, né? Então eu quero dizer o seguinte, como de qualquer maneira eu vou dar ciência ao contribuinte que ele tem que recolher, mesmo que ele tenha que recolher, que ele não seja penalizado. Compreende? É nesse ponto, são 2 discussões diferentes, não necessariamente uma coisa liga na outra. Tá? Eu posso fazer a discussão, eu concordo com a decisão do Supremo, ou beleza, fazer o quê? Tamo junto, Supremo, é isso aí, o senhor manda. A outra coisa é discutir a proteção à confiança legítima. A gente tem um déficit no Brasil de discussão sobre esse princípio. E aí eu recomendo, né, para todos os ouvintes que quiserem aprofundar, a leitura do Humberto Ávila, Teoria da Segurança Jurídica, ele trata muito disso. Então uma coisa é eu ter que pagar o tributo, a outra é eu ser penalizado porque eu interpretei de um jeito X e o fisco interpretou do jeito Y. São 2 coisas diferentes. Então, mesmo sem precisar de rescisória, mesmo teria outras formas de você tentar garantir uma segurança jurídica no caso individual que melhorassem a situação, né? Porque me parece realmente uma penalização excessiva. Eu tinha pensado, né? Até fui convidado a uma entrevista logo que depois saiu essa decisão e a repórter perguntou justamente isso, né? Mas aí, o pessoal vai ser punida e tal? Realmente, o sistema está aberto. Uma solução que eu pensei, será que não poderia ser aplicada aquela mesma norma de quando, aquela mesma autorização de quando cai a liminar, que o contribuinte, pelo menos no federal, né? Tem 30 dias para pagar à vista, só com juros, tudo aquilo que ele deixou de pagar em razão de uma liminar? Não deixa de ser também. É uma dificuldade prática muito grande, né? Do contribuinte de um dia para a noite ter que conseguir desembolsar ali, sei lá, vamos colocar uma grande empresa de varejo aí, 300, 400 bilhões para pagar em 30 dias um tributo que ele deixou de pagar nos últimos 5 anos. Mas não deixa de ser uma forma de fazer, mas ainda assim não resolve o teu problema, né? Que você está colocando, o cara pequeno, né? Como é que ele vai ser notificado que ele tem esse direito de resolver isso daí dessa forma, né? Como que isso vai ser levado a ele, né? Realmente, uma questão que é complicada, né? Não, isso me parece óbvio. Do jeito que está hoje, Brunão, é o que você disse.
né? Vai ser multado sim. Eu só estou colocando aqui em perspectiva algo que me preocupa. E realmente, Felipe, isso seria um caminho, mas não resolve 100% do problema. O que eu acho que isso reforça, né? Que já é uma realidade, eu vou falar meio uma coisa que já é uma tautologia, mas isso quer dizer o seguinte, cada vez mais, né, a importância, primeiro, que os contribuintes estejam bem assessorados contabilmente, né, e juridicamente. A gente está entrando aqui num ponto, inclusive também os contadores precisam ter um apoio jurídico de qualidade, né? Porque agora não é só a mudança da lei que eu vou lá tal, eu preciso saber os limites da coisa julgada, se teve uma decisão ou não, e se isso vai cortar os efeitos ou não. E em tese, né, os contabilistas vão ter que aplicar isso automaticamente a partir da mudança, né? Então, quando a gente fala de grandes escritórios de contabilidade, das grandes empresas do setor de contabilidade, é uma coisa. Quando a gente vai falar dos pequenos, é outra. Né? A gente sabe das dificuldades, né? Realmente é um problema. Mas é que tá, é o que eu falo, hoje a gente está na fase de transição, e daqui para frente, né, nos casos novos, por exemplo, então a gente tem uma coisa julgada, sei lá, entrou, foi afetado o regime de repercussão geral, eu preciso ficar esperto. Tudo bem, mas naquele momento eu não preciso provisionar, eu não preciso me preocupar com retroativo, porque a decisão do Supremo vai fazer com que eu passe a pagar dali para frente. E o que eu tenho que ficar esperto nesse sentido, olha, eu sei que a qualquer momento eu posso vir a ter que reonerar, né, determinada coisa aí que eu desonerei. Mas o impacto vai ser muito diferente do que dessa decisão de agora da CSLL especificamente e outras teses que estão nesse limbo aí. Que realmente teve muita empresa grande de varejo que eu sei que criou um frisson muito grande. Eu recebi carta de investidor falando, olha, meus sócios aí, meus acionistas, em razão dessa decisão do Supremo, a gente vai ter que desembolsar 400 milhões agora, viu? Tá? Não estava planejando fazer isso, mas a gente vai ter que fazer. Só que eu ainda acho, é um limbo. É um limbo. Realmente, essa assessoria vai ser importante? Vai ser, mas para quê? Para que aquele cara não continue fazendo errado depois que vier uma decisão nova do Supremo. Que aí o problema daqui para frente é limitado ao que acontecer depois da decisão do Supremo. Para trás está resguardado, tirando essas situações que estão no limbo hoje, né? Então, assim, por isso que eu também não vejo como tão problemática, assim, essa decisão do Supremo. Eu achei bastante pertinente. E eu acho que eles foram, assim, além do que eu estava esperando, porque eu não achei que eles fossem colocar essas limitações nos princípios. E eles colocaram, dependendo da decisão, vai começar a produzir efeito só no ano seguinte ainda. É só bastante tempo depois. Eles igualaram a isso a mudança legislativa, a criação de novo tributo, né? Exatamente. Então, realmente, o ponto mais problemático é quem está nesse meio tempo, né? Nesse gap entre a repercussão geral e esse precedente da STF. Porque daqui para frente, sinceramente, não me preocupa. Não, é uma nova situação que realmente vai ter que lidar, mas em que sentido? Olha, você pode perder esse teu trânsito em julgado. O que hoje também é muito difícil você ter um trânsito em julgado contrário a um precedente da STF, a não ser que as duas grandes situações que eu vejo. Ou um problema processual, em algum momento fazendo erro trânsito em julgado, porque ela que é uma exceção, né? Porque acontece isso mais quando erra mesmo, tem algum problema ali, ou simplesmente que foi o que aconteceu no caso do IPI da revenda, que ela não deu a devida atenção. Ela falou, olha, sei lá, esse tema aqui não vou recorrer, deixa, não vai ter grande repercussão, sei lá, eu já vi casos assim que ela deixa de recorrer em segunda instância, de julgar, e depois a coisa explode. É o que eu vejo, porque o processo seguindo o rito normal, é muito difícil hoje você ter um trânsito em julgado com uma matéria afetada em repercussão geral ou recurso repetitivo. A não ser também, né, mais uma vez, que aqui eu vejo como um defeito processual do próprio sistema, que esteja no limbo da repercussão geral ou do recurso repetitivo. Isso tem enfrentado alguns problemas lá no escritório. Matérias que já foi pedida afetação, seja na STF, seja na STJ, mas que os tribunais não têm obedecido essa marcha, né? Estão negando segmento a recurso, você agravo interno, você já perde o agravo interno, sabe? Com base numa essa jurisprudência dominante. Além dos casos que você mencionou, isso pode acontecer no seguinte: surge uma tese tributária, os contribuintes conseguem decisão favorável em primeira instância, ou no Tribunal de Justiça, ou no TRF, né, uma tese nova, tá? A Fazenda Nacional, ou as fazendas estaduais e municipais, apresentam um recurso extraordinário e ele não é conhecido, e vai transitando em julgado, favorável para os contribuintes. Um belo dia, um desses recursos passa pelo robô, passa pelo Victor, do Supremo Tribunal Federal, e aí alguém olha aquilo e fala, olha só, vamos dar repercussão geral. Depois de 7 anos, 8 anos, compreende? Então pode ser que eu tenha uma série de coisas julgadas em casos que a gente nem está imaginando, e que isso volte a acontecer, né, por um motivo superveniente. Isso é totalmente possível, eu acho que faz parte do nosso sistema, né?
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.